Fala, turma! Sejam todos bem-vindos aí à nossa aula 16 de elétrica aqui da Tigre. Bora lá falar mais um pouquinho sobre poste padrão aí de entrada? Vem comigo que vai ser bem bacana hoje. Então hoje a gente vai falar basicamente aí de localização, algumas mudanças que teve aí nos padrões de entrada, né? Então a gente percebeu que o poste padrão ele acabou mudando e ele veio aí com uma nova roupagem, sim, para beneficiar muito a nossa vida no dia a dia. Dentre aí, com relação às mudanças de localização e benefícios, né? A localização ela tem que ficar no limite da via pública, o acesso tem que ser irrestrito para intervenções aí na medição e proteção, dificulta procedimento irregular, como por exemplo exposição, né, alguma instalação clandestina, elemento surpresa, ou seja, não requer ser anunciado, monitoramento constante pelo agente de faturamento, evita aí deslocamento sem execuções de serviço, permite a execução da ligação fora do horário comercial. Então, são todos os benefícios aí da localização do novo poste padrão. Lembrando, pessoal, que esse conteúdo a gente pegou da companhia Electro, né? Então, ela tem aí adota isso como padrão, tá bom? No item 6.4.1, ela diz lá sobre localização, onde a caixa de medição e proteção deve ser instalada no limite da via pública com a propriedade do consumidor e ter livre acesso, né? Ou seja, sem nenhum tipo de edificação, tais como aí, muro, portão, porta, grade, lambril, etc. Para leituras e intervenções de serviço por parte dos empregados da companhia, sem necessidade de abertura pelo cliente. Excepcionalmente, serão aceitas instalações laterais, onde, por questões aí de aproveitamento de espaço frontal do imóvel, não houver condições de instalação voltada para a via pública, devendo ficar no máximo recuado a 1 metro e possuir livre acesso como item acima. A caixa de medição e proteção, quando instalada através de muros ou alvenarias existentes, deve ficar o mais próximo possível dos mesmos, permitindo assim o livre acesso, abertura e fechamento da tampa, bem como a execução de atividades no seu interior. Para edificações aí com características industriais ou comerciais, em que houver dificuldade na observância dos critérios do item acima, o interessado deve apresentar um croquis lá à companhia. Em locais tombados pelo patrimônio histórico, deve ser apresentado por parte aí do interessado as devidas autorizações dos órgãos competentes para a instalação do padrão de medição nas fachadas das edificações. No centro de medição, abrigada ali, as caixas podem ser montadas expostas, sem a necessidade de alvenaria. Caso que não se enquadram nos itens anteriores, deve ser feita uma consulta preliminar junto à companhia para análise e definições. Com relação aí à medição para 2 ou 3 consumidores no mesmo terreno, pessoal, sistema de medição destinado a atender 2 ou 3 consumidores localizados no mesmo terreno, sem caixa e proteção geral do barramento, o ramal de entrada será fornecido e instalado pela companhia. O eletroduto de entrada deverá ser único, visando atender apenas os arranjos com as seguintes categorias. Aqui, no caso, eles colocam essas letras, né, ME e B, que é monofásico, monofásico, então 2 entradas monofásicas, 3 entradas monofásicas ou uma entrada monofásica e uma bifásica, tá bom? Para circuitos alimentadores aéreos, deve ser substituído utilizado, né, perdão, um único eletroduto de saída. No caso de circuitos alimentadores subterrâneos ou embutidos em alvenaria, devem ser utilizados eletrodutos individuais para cada consumidor. Para essa montagem do padrão de entrada, a gente tem que consultar o desenho lá que está na norma deles, a ND 10.9.01/01. Em ligações novas, pessoal, não é permitido aí a instalação de 2 ou mais postes no mesmo terreno. Em caso de ligações existentes, ou seja, em terrenos já atendidos por uma ou mais ligações, é permitido
permitida a ampliação do número de unidades consumidoras no mesmo terreno, utilizando postes individuais, desde que os imóveis sejam separados fisicamente. Essa situação não se aplica a edificações com construção na mesma época, podendo ser solicitado o projeto civil aí, perdão, para comprovações, perdão, gente. Apresentar carta de autorização conforme o formulário ND 10F001, no caso da norma deles ali, da companhia, para os casos do padrão de entrada localizado em área rural com interferências em terrenos de terceiros, tais como ligação de transformador particular, instalação do padrão em terrenos de terceiro, passagem aérea ou subterrânea do circuito alimentador do terreno de terceiros. Então, fiquem atentos aí a esses casos, tá bom? Medição aí na divisa de duas propriedades, ou seja, é permitida a ligação de dois consumidores através de um único ramal de ligação encabeçado em um único poste, desde que um mesmo fique situado ali na divisa das duas propriedades, devendo o poste ser dimensionado conforme a tabela 20, que consta lá também. Com relação a ramais e postes, pessoal, o ramal de ligação até o borne do medidor, ou seja, monofásico, bifásico, trifásico. Compensação no custo da caixa, eliminação da conexão pingadeira, adequação nas distâncias de compartilhamento com o pessoal da Telecom, né, do pessoal de telecomunicações. Padrão dimensionado para futuros aumentos de carga. Olha que bacana. Então, já vamos prever ali um futuro, caso haja necessidade de aumentar a carga, o padrão já está dimensionado. Com isso, eu tenho um grande ganho em produtividade na instalação. A caixa padrão já vem incorporada ao poste e é possível colocar aí até 4 caixas no poste. Utilização e medição agrupada, como proteção e barramento, dificulta lá, como a gente viu no início, ligações clandestinas, sem conexão na pingadeira, permite a substituição imediata do ramal dentro do eletroduto em caso de suspeita e evita ligar o cliente já com derivação anterior no eletroduto. Então, todas essas medidas aí, a gente percebe que vem, de fato, para melhorar o nosso dia a dia aí na elétrica, tá bom? Ainda sobre ramais aí, segundo a companhia, né, para atendimento a padrões com eletrodutos de entradas individuais, somente as categorias M0, M1, B1, T1, M2, B2 e T5. Lembrando que o M é monofásico, B bifásico e T trifásico. O ramal de entrada será obrigatoriamente fornecido, instalado e mantido pela companhia, conforme a tabela. A companhia se reserva no direito de fazer qualquer tipo de intervenção no ramal de entrada de sua propriedade. Fornecimento do cliente. Padrões individuais, categorias T2, T3, T4, 6 e 7, conforme a tabela. Centro de medições agrupadas com caixa para disjuntor geral e proteção. Nesse caso, deve obedecer também os requisitos indicados nos itens seguintes, que ele reza ali sobre condutores. E esses condutores devem ser de cobre extra flexível com classe de encordoamento 5 ou 6, isolação extrudada de polietileno termofixo ou isolação de etileno propileno, para tensão de 0,6 kV, conforme a ABNT 7285, e dimensionamento aí também conforme a tabela. Então, reparem, pessoal, que também quando a gente começa a falar ali em trifásico, né, a gente tem outras coisas que a gente tem que levar em consideração. Lembrando que tem que atender também todas as normas de elétrica lá, tá bom? Alguns outros detalhes: o neutro deve ter isolação na cor azul claro e as fases em cor distinta ao neutro, exceto o condutor com isolação na cor verde. Deve haver continuidade do neutro, sendo nele vedado o uso de chave, disjuntor ou fusível.
Não são permitidas emendas nos condutores do ramal de entrada. Os condutores devem ter comprimento suficiente para permitir a conexão do ramal de ligação nas condições dos padrões construtivos, bem como aos equipamentos de medição e proteção. Os condutores do circuito alimentador até o quadro de distribuição devem ter, no mínimo, a mesma seção dos condutores do ramal de entrada. Observação aqui, pessoal, onde a infraestrutura do circuito alimentador não se encontra pronta, os condutores do mesmo devem ser instalados apenas até uma caixa de passagem situada aí próxima ao padrão da entrada. Devem ser deixadas dentro do compartimento de medição sobras de condutores de, no mínimo, 600 milímetros. O circuito alimentador poderá ser aéreo, atendendo aos requisitos aí conforme o desenho especificado ND 10.0412/1, na figura 6 da norma da companhia. A altura de fixação dos condutores deve ser aí, no mínimo, 4 metros, onde tenha local de passagem exclusiva de pedestre, 5 metros, onde tem ali cruzando ou local não acessível a veículos pesados, e 5,5 metros cruzando local acessível a veículos pesados. Os condutores não devem ser instalados sobre coberturas ou edificações. Aplica-se até 2 consumidores, obedecendo a capacidade do poste conforme a tabela. Pode ser utilizado opcionalmente para o circuito alimentador condutores de alumínio multiplexados com isolação XLP e de 1 kV. Para casos em área rural, onde não seja possível o atendimento dos requisitos acima, utilizar saída subterrânea e transformar para a rede aérea em poste auxiliar, instalado nas imediações dos padrões de entrada. E aqui, pessoal, para a gente já finalizar, em núcleos habitacionais, também tem aí essas regras, né? Para que a gente tenha aí uma garantia de acesso, mesmo após as construções do muro, reduções de custos devido ao ramal de ligação até o borne do medidor, com instalações monofásica e bifásica, e permite aí também um aumento de carga sem grandes impactos. Galerinha, chegamos ao final do nosso treinamento, do nosso curso de elétrica. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero ter ajudado e vamos juntos. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!